Paz seja convosco, amados. Bom dia. Glória a Deus por mais uma noite de sono reparadora, por mais um dia de vida aqui neste processo de peregrinação rumo ao dia do juízo final. Mas enquanto estivermos aqui, vamos desfrutar com a nossa família, vamos viver a vida de forma na ordem e na decência do Senhor e buscando o ensinamento do Senhor. Assim como ontem a palavra de Jeremias nos trouxe como receber Cristo na aliança para satisfazer a nossa alma cansada e desfalecida, para trazer um refrigério. Assim como a palavra de hoje vai estar num contexto, nas palavras do próprio Jesus em Mateus 6, no verso 25, para que eu e vocês tiremos da nossa vida a ansiosa solicitude pela vida, ou seja, a ansiedade excessiva pela vida. É esta a mensagem de Jesus, há 1990 e poucos anos atrás, nos seus apenas 3 anos e meio de ministério. Jesus teve apenas 3 anos e meio de ministério físico aqui na Terra, porque, na verdade, o ministério dele começa desde o começo de tudo, pelos relatos da Bíblia Sagrada, que tudo aponta para ele. E aqui ele nos ensina a ter a presença dele e entendermos assim como está escrito. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Oh, glória! Vamos entender sobre isso daqui? Oh, glória! Hoje, 22 de julho, trazendo a palavra do Senhor a mim e a vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui debruçados no teu texto, eu aqui particularmente na presença, na certeza do Espírito Santo do Senhor em mim, na melhor parte de mim, que é o espiritual. Por eu ser este corpo, esta alma e este espírito, estou aqui para entender. Aqui estamos falando sobre corpo. Ontem falamos sobre alma cansada, almas desmaiadas. E agora o Espírito, que é desde o princípio, porque o Senhor é Espírito. E o Espírito Santo que está em mim, que está nos meus irmãos, que criou essa legalidade, o Espírito Santo do Senhor. O homem é corpo, alma e espírito. Mas o Espírito Santo do Senhor, nesta legalidade do batismo do arrependimento, tornando nova criatura, tornando aliançado ao Senhor, meu Deus, que está no trono da tua graça, e o teu Filho, Jesus Cristo, que está nos ouvindo e intercedendo por nós, porque cremos que ninguém vai ao Senhor senão por Ele, porque Ele deixou isso claro, e cremos nas Escrituras Sagradas. Ó Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos possamos entender e avançar neste conhecimento, para não ter esta ansiedade excessiva, para não preocupar o que havemos de comer ou beber ou vestir, mas ter a aliança com o Senhor, entender que o Senhor nos ajuda, que o Senhor é a provisão da nossa vida, que pela sua onisciência
Nós não temos nenhuma autossuficiência, não promovemos a nossa provisão, porque tudo depende do Senhor. Foi o Senhor quem nos deu a inteligência para produzir, para trabalhar, e com isso, com certeza, alguns homens possam até pensar, Senhor, aqui na terra, que é por eles, que trata-se deles, pelo fato deles terem trabalhado e produzido. Mas que os meus irmãos entendam nessa manhã que só amanhecemos aqui nesta data porque o Senhor proveu mais um dia a cada um de nós que estamos em vida. Então, o que o Senhor quer para as nossas vidas aqui é justamente entendermos que tudo o que for necessário nos serão acrescentados. E obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, glória a Deus, né? Que a palavra aqui nos ensina e que a minha oração foi nesta direção, que na nossa ansiedade excessiva, nós de alguma forma estamos sendo desobedientes. Porque a palavra aqui diz que não é para a gente andar ansioso com o que há vez de comer, de beber ou de vestir. Porque a vida é mais importante do que o alimento, do que o corpo e também as vestes. E ele nos ensina que é para a gente observar as aves do céu, que elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, não têm despensas nas casas como nós temos. Contudo, o Pai Celeste as sustenta. E eu já vou pular aqui para o verso 28 em diante. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, nem toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais você, oh meus amados, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então o Senhor está aqui nos orientando, nos aconselhando a aumentar a nossa fé, ter essa certeza na dependência dele, porquanto não vos aquieteis dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando fala que os gentios são aqueles que ainda não estão aliançados com Deus, são aqueles que não confiam, que não têm a fé em Deus. Mas eu estou falando aqui com, no mínimo, aqueles que têm a fé em Deus. Mas melhor ainda, meus irmãos, criando essa aliança do batismo do arrependimento, tornando nova criatura, aliançando, sendo aliançado ou tendo aliança com Deus Criador, o Deus provedor, que fará o sustento de cada dia, que te trará bênçãos, assim como Mateus 6 começa aqui, ó: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a sua justiça. Calma, não fique preocupado com isso, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mais uma vez, falando sobre sorte, e a sua sorte não é o jogo de azar,
não é aquela aposta que você fez, não é aquilo que você compete e ganha e foi abençoado aí, talvez de alguma forma, mas doutra sorte. Não trata-se de você, trata-se do Senhor. Até se você teve um talento na vida, foi o Senhor que te deu. Se você tem um dom, ou tem um talento e tem o dom, foi o Senhor que te deu. Por isso, o galardão do vosso Pai Celeste que você deve criar legalidade com ele para obtê-lo, porque ele está falando aqui, se você for praticar a sua justiça, você não terá este galardão. E galardão, meus irmãos, são recompensas do Senhor pelas suas obras, de fato. Só que nada trata-se de nós, trata-se de criar esta legalidade. E galardão só serve para realmente as bênçãos, as recompensas. A Bíblia relata sobre o galardão da terra e o do céu, que você terá galardão do céu ou no céu. Por isso, não fique pensando que tudo trata-se de você, que foi você que proveu a roupa que você veste, ou o que você comeu, ou que você vai comer, ou que você vai vestir, porque o Senhor, Ele é a provisão, em detrimento do que você pensa no seu vigor, na sua saúde, porque se você olhar ao redor, muitos já se foram na sua idade mais novo que você, muitos já tiveram glória aqui na terra, a sua glória, a sua justiça, conseguindo alguma coisa, mas muitos, e todos na verdade, voltarão ao pó da terra. E se for para condenação final, a coisa não é boa. Então precisamos ter posição de ter aliança com Cristo Jesus, ter a fé necessária para que entendamos que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, de mim e de você, é dom de Deus e não de obras, da sua obra. Sua obra abastece o galardão, mas se tratando dessa aliança com Deus, foi Ele que te escolheu, é pela graça e veio de graça. E assim como eu falei ontem, meus irmãos, quando a pessoa pensa que é a sua justiça, que é Ele que está provendo, ele começa a cansar a sua alma, ele começa a entender que tudo trata-se dele. Aí vem os precedentes, vem o orgulho, vem a razão, vem o eu, aí vem a queda, seja ela material, seja ela espiritual, ou seja ela no dia da sua morte, que ele vai voltar para o pó, não vai conseguir levar nada, nem um dom, nem um talento, nem um tesouro construído aqui, porque a traça vai corroer. Irmãos, entenda os tesouros que o Senhor oferece a mim e a você. Abra os olhos, meus irmãos. Abra os olhos, receba Cristo Jesus e viva os átrios dele. Viva aprofundando em intimidade com ele. E aqui, no final, sempre termina dizendo que a gente deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele, para que todas estas coisas, ou seja, tudo o que há vez de comer, de beber, de vestir, tudo que for necessário para a sua vida no dia a dia, este alimento espiritual aqui, dentro do seu corpo, que estamos tratando de corpo, que a língua,
que é um pequeno órgão, assim como o leme de um navio, assim como a língua de um cavalo. O leme de um navio, ele que trabalha a direção de um grande navio, de um grande barco, que é um navio. Então, por ali, dá a direção. Como a direção do cavalo está na língua também, que o freio do cavalo está na língua. Então, que eu e vocês possamos ter uma observação sobre este órgão, falar coisas edificantes, orar ao céu, porque aqui, dentro desse contexto dessa palavra, antes mesmo desta palavra, para não andar ansiosos ou ter essa ansiedade excessiva, tem aqui a oração do Pai Nosso, que a gente ora a Ele: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, santificado é Ele. Venha a nós o vosso reino, o reino é dele. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, a vontade é dele na terra e no céu. E depois, principalmente, meus irmãos, questão de mágoa, ressentimento, rancores. Hoje eu amanheci orando em prol disso para as pessoas. E aqui depois no final ele vai dizer: porque se perdoares, vai dizer aqui que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Perdoai as nossas dívidas ou perdoai as nossas ofensas, dependendo da linguagem, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores ou aqueles que nos ofendem. Uma observação: será que eu e vocês estamos perdoando de fato aqueles que nos ofendem? Ou que nos ofende, que trata-se da gente individual, ou seja, eu e você? Estamos, meus irmãos? Por isso, essa palavra nos ensina: não andeis ansiosos pela vida. Seja obediente. Tenha na nossa língua, assim como eu mencionei a analogia, que quem fez essa analogia, acredito que foi Tiago, co-irmão de Jesus, lá no livro dele, lá em Tiago. Então, é isso que precisamos entender. E esta manhã o Senhor fala comigo e vocês para ter direção para a nossa vida. Tudo trata-se da língua. E essa língua, ela ora. E dentro do contexto aqui está sobre oração. Dentro do contexto aqui está sobre você não praticar a sua justiça, e sim a justiça de Deus. É você entender todos esses processos. É você ter compaixão, misericórdia com o próximo. É você conversar coisas edificantes. É você entender que tudo provém do Senhor. Todas as coisas vão ser acrescentadas a você, e você não vai mais ter essas ansiedades, porque o verso termina: porquanto não inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E uma versão diz: portanto, não preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta vencer a cada dia o seu próprio mal. E é isso que a palavra nos traz. Aqui em um estudo, aqui na Confissão de Fé de Witchmers, está dizendo exatamente assim: a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por esta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios dele. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados
a clamar Abba, Pai. Então você vai estar habilitado para clamar Abba, Pai. Você vai estar habilitado para ser filhos, um filho por adoção, através do sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, que ele afirma aqui nessa manhã. Então receba, em nome de Jesus, a palavra do Senhor e a oportunidade de você transformar a sua vida e ter o galardão, tanto na terra quanto no céu. E você entender que Deus é a provisão da sua vida. Amém? Fique em paz e até amanhã com esta rica oportunidade, se o Senhor assim permitir. Abraço.